Bom dia, minha turminha linda do sexto ano. Então, já revisamos, né, um pouco sobre adição, subtração, multiplicação, divisão, sobre o nosso sistema de numeração decimal. Trabalhamos novamente com números romanos. Esse mês também trabalhamos com números ordinais, com as classes, com as ordens. Quero deixar vocês afiadíssimos, certo? Para que vocês, assim, na nossa avaliação, consigam tirar uma boa nota, né? Porque vocês sabem que vocês serão avaliados. Então, eu preciso ter essa certeza do que o que eu tô transmitindo tá chegando até vocês com muito carinho. Porque essa aula aqui eu gravo, meus amores, com muito carinho, com muito amor, porque a matemática ela é linda, né? Então, tia Dani, mais uma vez, vai estar falando com vocês sobre os números racionais, sobre fração, representação fracionária. Tá aí essa apostila com vocês. Tia Dani vai responder essa apostila toda hoje, vai explicar tudo? Não. Vamos fazer a divisão, vamos aos poucos. Olha, vamos aqui. Paulo comeu 5 pedaços de uma barra de chocolate e Maria comeu apenas 2 pedaços. Sobraram 4 pedaços. Vamos representar numericamente essa situação. Então, ó, veja só, os 5 primeiros pedaços aqui é de Paulo, os 2 pedaços aqui é de Maria e aqui são os 4 que sobraram. Se a gente somar tudo, o nosso todo é 11, porque o nosso denominador, né, que são quantas partes a gente divide é 11. Os de Paulo comeu 5 onzeavos desse chocolate. Maria comeu 2 onzeavos desse chocolate e sobraram 4 onzeavos desse chocolate. Observe que essas frações têm o número 11 como denominador. O denominador indica o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Isso daqui já está sendo balela para vocês, porque tia Dani já falou isso. Quem estudou comigo no quarto ano. Quem estudou comigo no quinto ano. No sexto ano, tô aqui mais uma vez repetindo isso. E repetindo isso no mês de fevereiro, no mês de maio, comecei a repetir desde janeiro. Certo? O quê? O que é o denominador? Vamos novamente. O denominador indica o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Esse inteiro aqui foi dividido em 11 partes. O denominador é o númerozinho que vem embaixo, 11. O numerador, ó, grava aí, numerador, indica quantas partes do inteiro foram consideradas em cada caso. Veja só, no caso de Paulo, 5 partes, no caso de Maria, 2 partes que ela comeu e 4 é o que sobrou. Numerador, nesse caso, é 5, 2 e 4 e o denominador é o 11. Vamos lembrar aqui leituras das frações. Para ler qualquer fração com um denominador maior que 10, lemos o numerador, o denominador e em seguida a palavra avos. Olha, observe aqui. Aqui essa figura, aqui a primeira figura, está dividida em 11 partes, porque eu já olho aqui para baixo e já sei. E estou considerando 3 delas, que é o que está pintado. Como é que eu leio? Se passou de 10, eu leio 3 onzeavos. 15 partes. Então, eu leio 6 está pintada, 6 quinzeavos. 4 dozeavos. Certo? Passou de 10, a gente vai ler o número normal, só que acrescentar a palavra avos. Aí tem aqui, ó, meus amores, prestem bem atenção. Quando o denominador for 10, 100 ou 1000, lemos o numerador acompanhado de décimos, centésimos, milésimos e assim por diante. Mas o numerador a gente lê normal. Veja, 7 é o numerador, eu leio normal. 10 é décimos, 7 décimos. 4 centésimos, 9 milésimos. Aprendam essa leitura. Agora vamos aqui para as frações equivalentes. Também já foi conteúdo visto no mês de janeiro, fevereiro, e estamos repetindo aqui no mês de março. Olhe, observe esses exemplos. 1/2. Eu tenho 2 partes e dividi na metade. Observe aqui, ó, eu dividi o mesmo inteiro, que era 1/2, tá vendo? É a mesma figura, em 6 partes. E eu comi 3 partes. Mas observe, se eu marcar aqui, ó, tá mais escurinho, tudinho, essa quantidade aqui também é a metade, certo? Como essas frações representam a mesma parte do inteiro, podemos escrever o quê? Que 1/2 é igual a 3/6. Porque quando a gente considera o inteiro, a metade, aqui a metade, 1/2, é equivalente a 3/6. Equivale à mesma parte do inteiro. Vamos aqui, ó.
3 quintos, 6 décimos e 12 vinteavos. Eu tenho aqui essa parte, ó, 3 quintos, a mesma parte quando eu falo 6 décimos, e eu tenho a mesma parte quando eu leio 12 vinteavos. Então, como essas frações representam a mesma parte do inteiro, podemos escrever 3 quintos igual a 6 décimos igual a 12 vinteavos, ou equivalente. Frações escritas de maneiras diferentes, mas que representam a mesma parte do inteiro, são chamadas de frações equivalentes. Nesses exemplos, note que os numeradores e os denominadores foram multiplicados por um mesmo número. Veja só, olha, 1/2. Esse exemplo aqui, ó, 1/2. Eu multipliquei o numerador e o denominador por 3. Olha, 1 vezes 3 e 2 vezes 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, eu encontrei uma fração equivalente a 1/2, que foi 3 sextos. Ó, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Aqui, ó, deu 3 sextos. 3 quintos. Eu peguei o 3 quintos. Se eu pegar o 3 quintos e multiplicar por 2, ó, eu vou ter quem, meus amores? 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Encontrei uma fração equivalente a 3 quintos. Se eu pegar o 3 quintos e multiplicar por qualquer número, deixa eu ver, por 4. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. Achei, ó, a outra fração equivalente a 3 quintos. Se eu quisesse multiplicar por 3, tia Dani, poderia. Você ia encontrar outra fração que é equivalente a 3 quintos, certo? Então, vamos aqui só fechar. Para obter frações equivalentes, uma da outra, basta multiplicar, eu expliquei a vocês aqui multiplicando, ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero. Você pode multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por infinito. Por qualquer número, sendo diferente de zero, você pode estar multiplicando e encontrando as frações equivalentes. Pronto. Vou aqui falar sobre as classificações das frações, que também aqui é uma aula mais de revisão, certo? Classificações de frações. As frações são classificadas de acordo com a quantidade que representam. O que é uma fração própria, tia Dani? Olha, fração própria é aquela que representa uma quantidade menor que o inteiro. Por exemplo, 5 sextos. O meu numerador, que é o que eu estou tomando aqui, é menor que o meu denominador. Ou seja, o meu numerador, quando eu pinto, eu estou pegando uma parte que é menor que o inteiro. Então, as frações próprias são aquelas que o numerador, que é o número de cima, é menor que o denominador. E quando o numerador é menor que o denominador, a gente tem uma fração própria que representa uma quantidade menor que o inteiro. Quando a fração é imprópria, a gente tem uma fração que representa uma quantidade maior que o inteiro, ó. 5 terços. Isso daqui é um inteiro todo pintado. Eu tenho que ter outro inteiro para completar. Então, é algo aqui maior que um inteiro. E o que é fração aparente? Representa um ou mais inteiro, certo? É uma fração aparente. Se eu tiver aqui, ó, 3 terços mais 3 terços, né? Eu tenho 6 terços, que é igual a 2. Então, eu tenho uma fração aparente. Toda fração aparente é imprópria. Mas, o que é que acontece? Nem toda fração imprópria é aparente. Porque toda fração aparente, meus queridos, ó, toda fração aparente, a gente vai ter o denominador menor que o numerador. Ou seja, o numerador é maior que o denominador. Mas nem toda fração imprópria é aparente. Gravem isso, viu? Lembrem o que o cachorrinho tá falando a vocês. E acredito que vou parar aqui, certo? Depois, em outro vídeo, eu vou falar a vocês sobre comparação de frações. Vamos lá nos exercícios ver se a gente consegue já resolver algumas questões que falam sobre o que foi explicado hoje, certo? Vou aqui só explicar algumas atividades para vocês. Represente cada fração considerando o retângulo um inteiro. Observe o exemplo. Aqui, ó, eu tenho um retângulo que era o inteiro, eu dividi em 3 partes, porque o meu denominador é a quantidade de vezes que eu divido o meu inteiro, e tomei 2 delas, 2 terços. Como é que eu represento um meio? Eu vou pegar o meu retângulo, vou dividir ao meio, tentar dividir em partes iguais, porque 2 é o meu denominador, diz quantas partes eu divido inteiro, só que de 2 eu quero 1, então 1/2 é a metade, certo? 3 quintos vai dividir em 5 e pintar 3, e assim você vai seguindo essa ordem.
Segunda questão. Faça desenhos representando o que é pedido. Uma fração maior que 4/7. Eu quero em desenhos, né? Faça desenhos. Uma fração maior que 4/7 pode ser o quê, ó? Eu vou dividir aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? 4/7 é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, viajei na maionese, meus queridos. É 4. 1, 2, 3, 4. Pintei 4. Só pinta 4. 1, 2, 3, 4. Fica sem pintar 3, certo? Aqui é a fração 4/7. Uma fração maior que ela pode ser 5/7. Ou até mesmo 6/7. Ou até mesmo 8/7. Uma fração menor que 1/2. Observe, viu? 1/2. Se eu dividir meu inteiro todo na metade, eu tenho que esse pedaço é igual a esse, porque a gente divide frações em partes iguais. Um pedacinho menor que esse, eu tenho que dividir esse pedaço. Mas se eu dividir esse pedaço, esse daqui vai ficar maior. Então, eu vou dividir esse pedaço também para ficar as partes todas iguais. Então, uma fração menor que 1/2 pode ser essa aqui, ó. 1/4, né? Ou se você dividir mais partes, 1/8, 2/8. Vocês podem achar que porque o denominador é 4, 1/4 é maior que 1/2, mas não é. Como assim, tia Dani? Vamos pensar em um bolo. Se você tem a metade de um bolo, você cortou ele só em 2 pedaços. Tem um bolo lá redondinho. Cortou ele em 2 pedaços. Vai ter um pedaço aqui e um pedaço aqui. Se você cortar em 4 pedaços o bolo, os pedacinhos de 4 pedaços vão ser menores do que os pedacinhos de 1/2. Então, 1/4 do bolo vai ser menor que 1/2. E vocês vão fazer, usando essa lógica, na letra C e na letra D. Vou aqui explicar mais uma questãozinha. Terceira questão. Contorne com o lápis vermelho as frações próprias. Com os verdes, as frações impróprias. E com laranja, as frações aparentes. Lembre, eu não vou circular aqui para vocês, mas é só relembrando. Frações próprias são aquelas que o numerador é menor que o denominador. Ou seja, a parte que você está tomando é menor que o inteiro. Frações impróprias. O meu numerador é maior que o meu denominador. E nas aparentes, o meu numerador e o meu denominador são iguais. Só que lembrando que as aparentes também são impróprias. Porém, nem todas as impróprias são aparentes, tá certo? Vamos aqui, né, a quarta questão. Vou fazer também ela, para explicar a vocês. Vou explicar ela e a gente fecha essa aula de hoje, tá bom, meus queridos? Depois, tia Dani, na próxima aula da semana que vem, vai estar terminando o conteúdo que a gente parou lá em comparações de frações e eu vou também explicando passo a passo as atividades que eu estou enviando na pastinha. Acho que dessa maneira foi até melhor, né, a explicação do que como eu estava mandando nos slides. Aqui eu tô mais com vocês, certo? Depois eu vou tirar a nossa prova real. Eu quero encontro no Meet com vocês também, certo? Vamos lá. A quarta questão, vamos deixar de enrolação, tia Dani. Vamos se concentrar, né? E resolver esses exercícios, porque a matemática, ela é linda. Pode perguntar ao pai, a mãe de vocês, o primo, a tia. Eles vão dizer, a matemática é perfeita. E realmente, ela é perfeita. Represente as frações indicadas, colorindo cada figura correspondente. Depois, responda. Aqui você vai pintar 1/4. Aqui você vai pintar 2/4. Aqui você vai pintar 3/4. A fração menor é, vocês vão olhar, né? As que você pintou, você vai olhar qual é a menor. A fração maior vai olhar, certo, meus queridos? Pronto. Aí, a gente encerra essa aula de hoje, porque aqui é a quinta questão, já tá falando de comparação. E eu espero que vocês tenham entendido. Foi tudo com muito carinho. Eu faço essas gravações com a maior vontade que eu faço aí é gravar e chegar com vocês o tamanho do meu amor, porque eu gosto muito de ensinar a vocês, certo? Fiquem com Deus, qualquer dúvida me chame no privado. Vá treinando, pega o quebra-cabeça das frações. Vá treinando, viu? Um beijo e até o nosso próximo encontro.